Olá, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá. O que eu estava explicando para os alunos da mentoria agora é sobre esse caixote do fechamento. Embora seja uma onda 2, ele não fecha. Então, a gente depende de uma barra aqui, ó, nessa região para fechar. Então, pode ser que o mercado abra em gap de alta, já em cima de alvos, como a VWAP, e desça para fechar esse canal. Depois ele queima a estrutura, aí pode ser comprador ou vendedor, a gente entra na confirmação de acordo com a estrutura, tá? Então, dependendo da região que ele abrir, tem uma distância interessante aqui, ó, da VWAP até fechamento, 860 pontos, tá? Então, vocês têm que olhar e observar isso aqui. Tem um tradezinho legal aqui na abertura, tá bom? Pode fechar e lateralizar, porque se a onda 3 for para correção, para alta, né? A gente já sabe, ó, VWAP da semana e pós e POX até esse canal aqui. Então, a gente sempre vai ter aquele alvo, né, mais conservador, que é topo de caixote, VWAP, e depois os alvos mais técnicos, né, teto do canal, ali onde ele rompeu, ele volta para testar, e alvos mais espetaculares, lá no 143 mil, né, tá? Mas você vai ter 3 alvos aí por dia. Mesma coisa, tá bom? Que eu gostei, que o índice hoje foi super técnico, como expliquei para vocês. Nós estávamos ainda em onda 3, ele fecha a onda 3, rompe os fundos, ou seja, ele busca a liquidez do fundo, virando a mão para fechar a onda 3. A Golden Line e a Zeus na tendência vendedora, olha, lindo a linha azul da Zeus, né? E depois ele faz ali, a cada poi ali que ele toca ali, ele faz os seus movimentos, onda 4, onda 5, a canal ABC, e reinicia o ciclo, onda 1, onda 2, termina na onda 2. Esse terceiro alvo era o alvo máximo, né, para testes de mínimas anteriores, a gente estava observando que eram mínimas de alguns dias, ó, dessa região aqui do dia 16, teste de mínima 80%, 100, ele fura, né, e depois dessas mínimas temos outras mínimas, então a gente sempre tem que observar, ó. Essa aqui é a região do teste efetivo, aqui, ó. E ponto de decisão para descida, para fechar aqueles gaps que a gente tem aqui para baixo, no 135, 136. Se caso ele faça uma onda 3 para baixo, que aí ele já abre em cima da VWAP, pega essa liquidez de topo e rompe o fechamento, aqui o caixote, ele vai buscar alvos mais para baixo. Pode fechar, sim. Então, o que eu digo para vocês? Primeira coisa, aonde o mercado vai abrir? A segunda coisa, aonde é que eu tenho POC, POI e liquidez? Quanto de distância está da abertura até essas regiões? São alvos em potencial, como eu falei, aqui tem 800 pontos, né? Da VWAP até o fechamento, em torno de 800 pontos. É um trade legal nessa abertura. Então, observe onde o mercado vai abrir, tá bom? Vocês têm esse poder, vamos dizer assim, agora de pegar esse trade, tá? Então, vamos analisar aí. Pegou esses alvos, vocês vão observar a troca de estrutura em cima de pontos de interesse do preço. Ou se ele vai fazer teste efetivo de mínima, ele tem que fazer estrutura para venda, que eu volto a falar, é aquele Mzinho com um topinho mais baixo, rompimento dos fundos, volta para testar, ou testa esse topozinho menor e segue descendo. A cada descida ele volta para respirar, às vezes testa 50%, desce de novo, volta um pouquinho, testa e desce de novo. Aí vai fazendo aquelas escadinhas assim, né? Tá bom? Então, isso vocês já sabem. Essas estruturas vocês precisam saber. Então, era isso, tá? Índice é isso aí. Então, a gente está num momento de decisão, tá bom? O dólar, aqui no diário, o dólar tá num ponto interessante também. Ó, o dólar, ele tá formando uma cunha, tá? Só que ele também teria testes de mínima para fazer. Caso o dólar desça, ambos podem abrir em gap, tá? Porque o dólar tá fechando na mesma forma lá no minuto, né? Que o índice, no 3Rs, enfim.
mas ele não fez ainda um teste dessas mínimas aqui, né? Ele rompe a mínima anterior e tal, mas ele precisa, se ele seguir na tendência vendedora, aí vai romper a cunha e vai pagar alvos mais para baixo. Mas como ele alinhou também esses topos, pode ser que ele não queira. Então vamos ver onde é que ele vai abrir, porque a gente tem duas possibilidades aqui. Infelizmente, né? Eu não gosto quando tem dois alvos e duas possibilidades. Então vamos passar ele para 1 minuto para vocês entenderem aqui o que a gente está falando. Lembrando que o dólar a gente segue usando o IFR nele, principalmente para abertura, tá? Mas ele vai sendo sempre pagando as suas barras ali de amplitude, tá seguindo muito bem o operacional. Deixa eu tirar os estudos. Aqui, ó, no caixote do fechamento, que a gente observa, ó, que ele tá sem formação de liquidez. Então, como eu coloquei aqui, ó, ele pode abrir no preço, ó, descer, pegar a liquidez aqui dessa região e depois subir e pegar a liquidez dessa região, aí nos alvos, aqui testar topo. Ou abrir em cima e descer reto, também é uma possibilidade, tá? A gente vai ver o que ele vai fazer, tá bom? Pegando aqui a terceira prévia, mas a quarta ficou para cima. Então, a gente tem VWAP para cima. Bom, enfim. Então, se ele for subir, ele vai pegar, ele vai descer para subir. Se ele for descer, o que ele pode fazer? A mesma coisa, ó. Eu acredito que ele pode subir porque a última barra que ele pagou foi a venda. Então, ele pode pagar uma compradora agora. Mas, ele é soberano. Então, se ele for subir, ele tem aqui, ó, em torno de 12 pontos. Ou para descer também. Então, vai depender da região que ele vai abrir aqui, tá? Então, observem esse canal. Esse canal, vamos pichar ele aqui. E vamos ver a estrutura que ele vai criar na abertura. Então, vocês entendem que é muito difícil a gente dizer assim com exatidão que ele vai abrir aqui. Não, né? A gente tem um alvo aqui. Bom, se ele abrir em cima do alvo, então ele pode descer? Pode. O que a gente faz? Cria-se uma estrutura de reteste. Entra no reteste. É simples. Mas tem que ter paciência. Pelo IFR, a gente observou esse alinhamento aqui dos topos, tá? Ó, tem um certo alinhamento que na realidade não existiu, né? Porque olha aqui a diferença. Esse topo tá muito mais em alta, esse aqui muito mais embaixo. E aqui há um alinhamento, ou seja, força compradora para abertura. Por isso que eu acredito que ele pode fazer um movimento parecido com o do índice. Abre em gap e vai rolo compressor. Ou abre em gap de alta e depois cria estrutura. Se o índice seguir na correção, sobe e o dólar pode descer. Neste caso, após abrir em gap de alta. Porque ele normalmente tende a fazer o movimento oposto. Mas às vezes faz juntos, né? E é quando vocês se perdem, né? Porque vocês usam correlação. Eu não gosto de correlação, eu gosto de estrutura e poi. Mas era isso, pessoal. Acho que ficou bem explicadinho agora. Índice dólar. O índice, aliás, o dólar também fez o movimento que a gente tinha previsto para ele no mercado, né? Quer ver? E nós tínhamos comentado lá na imagem que existia ali uma liquidez de topo que ele buscou e depois ele fez a venda, ó, formando esse M com a formação da amplitude vendedora. Essa amplitude depois ela é replicada várias vezes, a mesma amplitude, tá? De alvos ali. Várias vezes. Umas 4 vezes até na direção de todas as prévias. Embora uma delas, a quarta prévia ficou aqui, ó, entre os 71
e o 59. Daí o mercado encaixotou, né? Devido a essas duas prévias, últimas prévias estarem assim, né? Tão distantes, né? Então pode ser que amanhã ele vá buscar essa aqui de cima, tá? Que o preço encerrou embaixo. Por isso que eu falo, o dólar pode abrir ou em gap ou buscar, abrir aqui embaixo para buscar esses alvos para cima. Pode subir, tá? Tem uma possibilidade aí. Embora que, falei, né? Lá no diário ele tem que testar, pode querer testar as mínimas também. Então ele pode fazer o contrário, ele pode abrir na quarta, já pegar a VWAP e aí descer esses 12 pontos aí. Se perder o caixote fechamento, vocês sabem, mercado para baixo. Então, de olho aí na região que ele abre, tá? Isso que vai definir. E aí o índice vocês já viram, aliás, Bitcoin não falei, mas Bitcoin deu compra, deu venda, deu compra, Bitcoin pagou super bem, eu acho que dá quase 18 mil pontos de tarde, que a média aqui tá pagando cerca de 20 mil pontos dia. Bitcoin tá pagando muito, embora esteja num topo, trocando estrutura para venda. Mas é isso aí, sucesso a todos, bons trades, dúvidas, coloquem um print no grupo que a gente resolve. Até mais!